E aí, pessoal, como é que vocês estão? Olha, hoje o lance está meio diferente aqui. Vocês estão vendo, cara, eu estou dentro do monitor, então a parada hoje vai ser diferente. A gente vai fazer uma entrevista hoje mais técnica, tá bom? Então vocês sabem que a gente está acostumado a gravar dentro do estúdio, que é o estúdio M4. Então eu vou falar para vocês quem é o proprietário do estúdio, como funciona esse estúdio, como que é ter um estúdio de podcast. E o convidado de hoje é Antônio Carlos. E aí, Beleza, pessoal? mano? Beleza? E você, como é que você tá aí? E aí? Beleza? Beleza. Então, hoje é um prazer, né? Porque não tô gravando só com o João, tô gravando com o meu irmão. Aí, E ele já foi no meu podcast, lá no Café em Marte, né? ano passado, acho que foi ano passado, né? Foi. E hoje eu tô por aqui. Então, João, esse lance de podcast, pô, não tem nem. Hoje é uma febre, né? Todo mundo tá querendo gerar conteúdo e uma forma de gerar conteúdo eu acho que é podcast. Por causa desse bate-papo, dessa troca, que eu acho que enriqueceu muito, foi esse lance de, em vez da pessoa ficar falando sozinha e criar seus próprios conteúdos, uma outra forma seria essa troca, ficar, né, uma conversa aonde você não conversa com bastante gente e trocar uma ideia sobre um assunto. Então, você vai para o mundo de corporativo, tem podcast, para o mundo de maquiagens, efeitos especiais, tem podcast. Então, tem de tudo hoje, né? Então, acho que é mais uma forma de você expor as suas ideias. É o palco, né? Para você colocar suas Porque ideias. o teu principal trabalho é o TI, né? É a coisa que Sim, você sim. faz. Tá, mas o que que te inspirou a abrir o estúdio? Por que que você foi para esse lado, assim, de abrir um estúdio de podcast? Então, lógico, eu sou da TI, tecnologia, desde o começo, desde quando eu comecei a trabalhar, tá em mim já trabalhar com tecnologia, inovação, soluções e tal. E na verdade não começou com o lance de ter um podcast, começou com a ideia de ter um canal, né? Então o Café em Marte veio primeiro, que é um canal voltado para tecnologia, inovação e empreendedorismo, que nasceu desses bate-papos que a gente já tinha no mundo corporativo, né? E a galera queria um lugar para poder gravar e gerar conteúdo. E quando eu comecei o Café em Marte, eu comecei a gravar em estúdio. Então eu comecei a gravar estúdio, começamos a bolar como é que seria o formato, os assuntos. E passado um tempo, veio a pandemia. E o que, que aconteceu com o escritório corporativo? Começou a ficar meio que sem função, porque todo mundo trabalhava home office. E aí eu olhava aquele escritório vazio, eu falei assim, pô, eu acho que eu vou começar a gravar aqui, do meu jeito, com o meu cenário, né? E aí eu tenho mais liberdade de horário, porque às vezes você liga no estúdio, não tem certo horário, né? Aí você tem que ligar para o convidado e tentar fazer o encaixe. E aí eu falei assim, acho que eu tô com uma facilidade na mão aí, e investi. Investi, comecei a fazer algumas gravações. E aí depois de fazer algumas gravações, uma pessoa me falou: "Pô, agora que você tem estúdio, você vai alugar?" E aí, naturalmente, falando com você, falando com algumas pessoas, eu comecei a abrir, pensar em abrir a M4 Studio, que no caso seria o aluguel do estúdio, a locação da sala para gravação de podcast. E hoje a gente está trabalhando com marketing digital, com a alocação da sala para podcast e entrando nesse mundo de gestão de conteúdo. Ah, que legal. E qual que foi o principal desafio que você encontrou, assim, para iniciar o estúdio? Qual que foi o principal desafio? O principal desafio, João, nessa parte de montar o estúdio, lógico, é a parte. Você vai falar assim, pô, a parte de câmeras, de áudio e tal. Eu fui pelo caminho mais simples. Eu não queria alguma coisa extremamente sofisticado, até para eu poder fazer os testes no início, né? E aí eu comecei a entrar num mundo de pesquisa na internet, YouTube. Tem muito conteúdo explicando como você montar o seu próprio estúdio em casa, né? E aí eu comecei por ali, comecei a fazer pequenos testes e depois eu fui vendo uma infraestrutura para criar um primeiro nível profissional. Porque quando você cai no nível profissional de estúdios, é gigantesco a quantidade de itens que você pode investir.
né? Desde câmera, iluminação, a parte de decoração, é, iluminação, cara, enfim, milhões de itens. Então eu criei um setup básico, mas que você já consegue criar um conteúdo perfeito para a internet, né? Para você, principalmente assistir no celular, né? Assistir na TV e tal. Mas o desafio mesmo é você saber o que você tem na mão de espaço para aquilo que você precisa para o seu público, entendeu? Então, por exemplo, não adianta se eu falasse aqui que a gente ia colocar banda, que eu ia colocar alguma coisa assim, para fazer um podcast com alguma coisa diferente, sem conhecer os equipamentos. Então, acho que esse é o primeiro desafio. O segundo desafio que eu também não, que eu acho que foi complexo, é você saber qual equipe que você precisa para atuar num podcast. Porque o podcast não é só você gravar, né? Então, assim, por exemplo, você vem aqui e você grava, mas você precisa de um operador que conheça o mínimo daquilo que você montou de setup. E você tem que ter um pós, né? Que seria trabalhar som, trabalhar imagem, iluminação. Então, assim, eu vejo que esses foram os dois principais desafios. Entendi. E me fala uma coisa, de repente eu quero montar um estúdio podcast. Quais equipamentos, assim, tecnologia são essenciais para eu produzir um podcast de qualidade? Então, vamos começar pelo som, né? Acho que a gente vai ter que dividir em alguns pedaços básicos. O som. Hoje tem muito tipo de microfone, né? É, muitos tipos. Então, assim, você não precisa ter um custo tão elevado hoje para você ter o básico para você poder gravar, né? Então, eu dei uma investida aqui nos Rode e tal, que é um microfone um pouco mais sofisticado, mas acho que para iniciar, eu acho que você não precisa chegar tanto. Você consegue iniciar com algo um pouco menor, né? E aí, sei lá, a gente pode estar falando aí de um conjunto de 4 microfones aí, os 4 microfones aí numa casa de R$ 2.000, os 4 microfones, né? Mais ou menos. Tem gente que faz com menos, eu não vou discutir isso. Tem gente que consegue até fazer com menos. Por quê, João? Tem uma diferença aí. Eu posso ter um equipamento que não seja tão bom, mas o cara é muito bom de edição, né? Então o custo começa a balancear. Pô, eu não gastei tanto com equipamento, mas eu tenho alguém que conhece bastante de edição e o cara vai conseguir dar um efeito legal no após gravar. Então essa é a parte. Iluminação vai depender da sua câmera. Pô, hoje tem gente gravando com celular e fazendo coisas boas. Por quê? Porque o cara conhece de edição, né? Conhece as ferramentas de edição, que são várias hoje. Então, eu acho que se você pegar áudio, edição e um computador, você já consegue fazer. E um espaço, lógico, um espaço básico para você poder colocar ali o seu convidado e você e fazer seu podcast. Não é um Mas custo. essa câmera, por exemplo, quanto que eu gastaria de câmera? Porque eu tenho que ter pelo menos umas 3 câmeras, né? Então, se você quer fazer esse jogo das câmeras, pelo menos umas 3 câmeras, né? Para você fazer o meio, onde pega as duas pessoas, uma câmera só em você e uma câmera no seu convidado. Então, assim, hoje, câmeras, por exemplo, se você quer um básico, ou você usa o celular, né? Celulares para você gravar. E os celulares hoje, a gente sabe que tem uma, uma qualidade boa, as câmeras, mesmo o celular um pouco de um valor um pouco menor, ele já tem uma câmera, uma qualidade boa, mas você tem câmeras hoje da Sony, que são filmadoras, aí seria uma coisa na casa de uns R$ 2.000 cada, sei lá, cada câmera, né, para começar. E Então, os, para começar, uns 10 conto, então. se você colocar aí na ponta do lápis tudo, deve dar uns R$ 10.000 por aí. Mas É. assim, não vou bater o martelo que é isso, porque enquanto a gente tá falando aqui, cara, tem milhões de vídeos sendo colocados na internet
e tem gente que consegue fazer coisa legal com Por menos. menos. Por menos, exato. Vai do conhecimento dele de edição, né? O conhecimento de Entendi. edição é muito, ele varia muito. Tá. E aí, no teu estúdio hoje, quais são os tipos de podcast que você vem produzindo, que a galera vem alugando? Como é que tá? Porque o estúdio praticamente ele é um estúdio que ele não, ele é um estúdio recente, né? Então não é uma coisa antiga, então é um projeto novo seu, mas independente de ser um projeto, ele já começou legal pra caramba, entendeu? Tá muito melhor que vários estúdios que eu já fui, saca? Tanto de qualidade quanto de estrutura. E quais são os tipos de podcast que estão sendo apresentados aí hoje e populares? Como é que funciona isso aí? Pô, bacana que você gostou. Seguinte. É do o- meu mano, velho. Então, hoje é o seguinte. Hoje a gente tá com esse público que você é, que é o nicho seu, né? Que é um nicho bem legal, que eu acho diferente até no mundo de podcast, que é o lance dos efeitos especiais, essa parte de maquiagem. Mas o que tem mais procura, eu acho que é o mundo corporativo, né? Esse mundo executivo. Então, dentro da parte de TI, você tem cybersecurity, que já veio aqui, uma pessoa para falar de segurança da informação com o podcast dele. A gente tem o pessoal voltado para a parte de negócios, né? Então, assim, o foco que eu tenho aqui hoje é mais área de negócios, empreendedorismo, tecnologia, entendeu? Então, como eu conheço, acho que o meu network vem mais disso, então o público maior é desse nível corporativo. Entendi. Porque podcast, cara, é uma porta, né, bicho, sem fundo, né, cara? Porque deve aparecer. Eu sei que tem outros estúdios que eu já fui que tinham umas entrevistas absurdas, né, cara? Mas porque o dono também do estúdio também era mó louco, né, bicho? Então, o Sim, cara atraía um público que, meu, era uma galera muito sem noção, cara. sim. Agora, me fala uma coisa: quando você, por exemplo, a pessoa vai alugar aí, ela aluga o horário, o que que você oferece para ela? Você oferece, às vezes, ela fala assim: ah, meu, a pré-produção é minha. O cara fala: não, eu quero o horário, você produz isso. Você tem equipe para produzir, para entregar para ele, ou você entrega o cru para ele e ele que se vira, ou é um acordo? Como é que Isso. funciona? Então, a gente tem algumas formas, João. Por quê? Porque às vezes a pessoa já tem uma equipe de pós-produção. Então, dentro dos nossos serviços, a gente tem basicamente o aluguel do podcast, onde a gente utiliza período, mínimo período de 2 horas. Aí, por quê? Porque o período de 2 horas é o tempo do atraso da pessoa chegar, tomar um café, alinhar com o convidado e até ele gravar com um espaço de tempo razoável. Como eu passava por isso gravando o meu podcast, eu percebi que o período de 2 horas é um tempo mínimo ali para fazer uma coisa bacana. A gente trabalha com a hora adicional, então fora o período, aí sim tem horário adicional. Pô, eu queria já gravar um pouco a mais, eu preciso de 1 hora adicional. Então a gente faz o período de 2 horas e um horário adicional. Dentro disso, a gente tem um serviço de roteiro. Então a pessoa fala assim: pô, eu queria uma ajuda para fazer um roteiro. A minha ideia que eu tenho é meu podcast falar disso, desse assunto, desse nicho. Então a gente vai estudar esse nicho e vai te ajudar a criar um roteiro, né? Então a gente tem esse serviço de roteiro. Ah, legal. Na pós-produção, nós temos toda a parte de marketing digital. Então, desde a edição, os cortes, todo o refinamento com vinheta, construção da vinheta, parte de identidade visual para as mídias sociais, que é o trabalho de social media que a gente fala. Pô, eu quero que meu podcast, o áudio dele seja colocado no Spotify. Eu quero que o meu vídeo vá para tal canal. Eu não sei criar esse canal. A gente cria o canal para o cliente, a gente coloca uma pessoa para fazer a gestão de conteúdo, as postagens, até aonde a gente pode chegar em criar uma estratégia de marketing digital de acordo com o seu segmento.
Então a gente oferece todos esses serviços, né, que são agregados ou não. A pessoa pode falar assim, entrar em contato com a gente e falar assim, ó, eu já tenho o podcast, ou eu não tenho podcast, eu quero trabalho de marketing digital, como já aconteceu, da M4 Studio. E aí a gente também vai te atender, faz uma reunião para entender quais que são os objetivos, né, dentro do marketing digital da pessoa, e a gente cria um plano e vamos para cima. Agora me fala uma coisa, por exemplo, o estúdio M4 é um estúdio novo, né? Então eu sei que você ainda não divulga, então quem grava aí é mais a galera que conhece, Sim. o pessoal que já sabe o trabalho. Agora, como que você pensa nesse marketing para atrair novos clientes para o estúdio? Como que você pensa em fazer esse marketing? É um marketing que você quer continuar no boca a boca ou você quer fazer um negócio mais pesado? Qual o tipo de cliente que você quer atrair e como é esse marketing que você pensa? Sim, hoje ele está baseado num marketing muito voltado no networking próximo, né? Então, nós estamos localizados aqui próximo do Shopping Morumbi, onde tem muitas empresas. A localização é muito boa. Nós estamos dentro de um prédio corporativo, né? Então, traz toda essa coisa da segurança, né? Com estacionamento lá embaixo e a boa localização. Por enquanto, João, é o que você falou, tá rodando dentro do networking, né? Que eu tenho tanto de empresas, o próprio edifício, a localização aqui próximo. Tem uma parte de marketing digital que eu estou fazendo em conjunto com alguns canais da região, né? Então tem alguns grupos de negócio, grupos de serviços que eu estou divulgando. Então eu estou fazendo um marketing local. É, eu acredito que dentro de 2 meses, aí a gente começa com um pouco mais de engajamento na rede. Porque a ideia da M4 não é ficar só em um estúdio. Talvez a gente vai expandir para ter mais espaços para poder, na verdade, eu engajar a rede e ter como prestar esse serviço, né? Porque é uma sala só hoje, atualmente é uma sala somente. Mas, por enquanto, essa é a ideia. E me fala uma coisa, eu vi uns projetos onde o cara leva o podcasting até o escritório da pessoa. Sim, Então, tem um projeto hoje que você fala, ó, a gente leva o podcast até você. Então, leva as câmeras, leva iluminação, leva TV, leva mesa, leva computador, leva tudo, e o cara faz o podcast dele lá. Você sim. já pensou também de ter um projeto desse para atender o cara que não quer sair do escritório dele, ou ter esse delivery de um podcast? Porque, assim, eu vi uns caras falando nisso, mas eu não vi ninguém fazendo Sim. ainda, né? Mas eu sei que é possível, porque do mesmo jeito que eu sou músico, a gente faz um show e a gente leva o equipamento que a galera e faz Sim. acontecer, como tinha aquelas lives ao vivo na pandemia, entendeu? Você já pensou em oferecer esse trabalho para diretores, para clientes, para ele poder fazer isso daí? Você já pensou nisso? Sim, na verdade, assim, eu vi esse serviço, eu vi esse serviço no mercado já. Acho que até conheço algumas pessoas que estão fazendo esse tipo de serviço. É bacana, eu acho que é mais uma vertente do podcast, porque atravessar a cidade e o empresário tem pouco tempo, ou a pessoa tem pouco tempo, então ela contrata para até lá. É um serviço que tem um ticket um pouco maior, né, do que o estúdio, mas por enquanto eu não pensei, porque tem dois pontos aí. Seria os operadores, né? E hoje não parece, mas não é simples hoje você encontrar a mão de obra necessária que você precisa para isso, né? Então, por exemplo, aqui eu estou num ambiente um pouco mais controlado. Tudo já está montado e, e é mais, eu garanto mais esse serviço, porque tá tudo montado aqui. Lógico, pode ocorrer um problema? Até pode, mas eu tenho aqui um monte de cabo, um monte de coisa, eu tenho uma infraestrutura reserva e eu estou no meu local controlado. Quando você se propõe a fazer algo, e aí você sabe disso, porque você toca em locais externos, que não é o seu, você só vai. É, Você tem esse desafio de levar o operador até lá,
com esse equipamento depende de algumas coisas naquele local, então assim, você precisa ter uma equipe muito bem alinhada com o serviço que você vai prestar, com o equipamento correto. Porque iluminação, nesse lance de iluminação, talvez nem consiga levar muita iluminação, né? Porque eu acho que aí quanto mais equipamento você levar, maior o ticket. Você vai começar a elevar o ticket. Então, assim, eu não presto esse serviço hoje. O que a gente tem um serviço hoje que nós já fizemos para uma pessoa ela nos contratou como na torre de marketing digital, não de estúdio, porque ela gostaria de gerar conteúdo filmando algo dela lá fora. Então eu tenho uma equipe que foi lá, filmou todo o serviço dela, o produto dela, trouxe para dentro de casa, editou para a gente colocar nas mídias sociais. Aí é um trabalho diferente. Mas não descarto não fazer. Mas tem alguns riscos aí que a gente tem que colocar no papel e fazer um plano, né? Um plano de negócio legal. E agora me fala uma outra coisa. Você já pensou assim em oferecer consultoria, workshop para ajudar esses novos podcasters a iniciar os projetos? Assim, já, por exemplo, você tem montado. Ah, Sim. cara, eu dou consultoria para você montar o teu estúdio, para você iniciar, como é que funciona, qual equipamento que você vai ter que comprar, dou essa assessoria para ligar os equipamentos, para botar para funcionar, porque hoje em dia é muito isso, né, cara? Hoje em dia você tem um lance e a galera, não adianta só você comprar uma videoaula, entendeu? O pessoal quer ter o cara lá perto, entendeu? O cara botando a mão, o cara ensinando. E hoje em dia esse ramo de podcast está muito, muito avante, né, cara? Sim. Então, de repente, se você já tem um negócio funcionando e você vende essa consultoria e esse workshop para a pessoa montar, pode ser um negócio, sei lá, dá super certo, entendeu, bicho? Pô, tá aí um negócio, hein? Não tinha pensado nesse lance da consultoria. Pode ser Então, uma nova vertente mesmo. Esse lance de curso tá muito em alta, né? Eu tava até comentando esse lance de muito curso, que às vezes você compra o curso e o curso é raso, é superficial, né? Eu vou criar alguns vídeos para colocar no Instagram, nas mídias sociais, referente ao estúdio aqui, né? Dando algumas dicas, algumas coisas. É uma ideia da gente colocar para poder, uma, demonstrar como a gente está fazendo na M4 e uma outra coisa seria para ajudar também. Mas quem sabe, na frente ali, colocar esse serviço referente à consultoria também. porque seria legal, né, cara? Porque, por exemplo, você já tem um estúdio aí. Aí você fala, galera, ó, a aula de hoje, eu vou falar para vocês um pouco de câmera. Ó, Sim, essa câmera ela grava dessa maneira, tal, é uma câmera legal, as opções que você tem de gravação, bababá, bababá, e meio superficial. Ah, galera, qual a iluminação? Pô, tem uma iluminação bacana que você pode começar, mas a gente trabalha com outras luzes, pá, não sei o quê. Ah, você está interessado em abrir teu podcast? A gente tem um curso para isso e tem também o apoio presencial, sim. onde é um mais VIP, entendeu? Você tem um estúdio aí, dá para você gravar as aulas, tudo daí, e botar para vender, entendeu, cara? Exato, exato. E quem sabe também na consultoria fazer esse acompanhamento mesmo com a pessoa. Porque, na verdade, assim, às vezes o que é fácil pra gente é uma barreira para outra pessoa. Não só na estrutura, mas, por exemplo, parte de som, né? Eu comecei a mexer com o estúdio e aí que eu descobri que precisava dessa parede aqui atrás, né? Então foi testando, a gente testava, a gente começou a perceber aonde que funcionava e aonde que dava diferença, e aí a gente chegou lá. Então talvez pegar todas essas informações e colocar em forma de um curso ou de uma consultoria, isso é bacana mesmo. Porque como você já tem um estúdio, a aula do cara pode ser online, pode ter aula presencial dentro do estúdio, como ele Sim, mexe, como ele edita, como ele faz para conhecer as câmeras. Porque, meu, é uma grana, bicho. A galera é, quer fazer, sabe? De repente, eu gostaria de saber como que sim, mexe com uma câmera, como que
sabe? Eu gravar um programa para ver como é que funciona. Porque Sim, você vai incentivando o cara, né, bicho, a fazer, né? sim. De repente pode ser uma grana legal, né, velho? A gente podia talvez até um dia gravar um aí, ó. Esse lance da externa que você falou, a gente podia um dia pegar e gravar um aí. Ali, ó, os convidados Tá, estão tudo aí atrás de você, olha lá, ó. tá tudo aqui. Já morreram, mas tá aqui, bicho. Olha os Já convidados lá. morreram, mas tá por aqui, velho. Você é Mas louco. é legal, entendeu? Esse lance de a facilidade de você ter um estúdio para poder Sim, vender esse workshop, vender essa consultoria, vender a aula. Você pode, por exemplo, fechar um grupo de sim, 8 alunos e eles vão aí, os 8, eles vão gravar, eles vão mexer, eles vão falar no microfone, eles vão gravar o programa sim, deles, entendeu? sim. Porque pode ser legal pra caramba, cara, É sabe? É um verdade. lance que pode render, porque eu não vejo muito a galera fazendo isso, entendeu? Sim, Eu não vejo muito o pessoal fazendo isso, tipo, eu quero ter um estúdio, como é que eu faço? Eu quero ser um apresentador de podcast. Como sim. que eu devo fazer? Então, É, por exemplo, nesse curso você vai conhecer os produtos, vai conhecer os equipamentos, vai saber sobre câmera, sobre luz, sobre som, vai saber falar no microfone, como sim, que você se comporta. Então, cara, dá pra fazer um curso completo ou um curso em módulos, entendeu? O cara sim. compra o curso completo ou compra só o módulo que ele quer, né, cara? É, o que acontece muito também é o destravar, né? Tem gente Então, que, por exemplo, tem amigos, né, que, pô, empresário, CEO, você fala assim com ele, pô, eu tenho um podcast, vou te trazer, eu tenho um canal, vou te trazer pra você fazer uma entrevista. Ele falou, Antônio, você pode me chamar pra qualquer coisa, menos pra isso aí. Eu falei, mas por quê? Cara, eu não vou falar nessa parada. Eu falei, mas por quê? Ele falou, cara, nem me vejo falando no microfone sobre... Não, não, não. Se você quiser, você leva meu funcionário lá, pega um funcionário lá que fala bastante, mas leva. Então, esse lance do destrave ainda tem bastante gente que é, quer fazer esse destrave dentro do podcast. Então, tem bastante coisa pra você ver, ó. Só no mundo de podcast, olha a quantidade de coisa que a gente falou aqui. então, olha a quantidade de coisa que dá para botar para vender, cara, que Ah, dá para oferecer para galera, entendeu? sim, Cara, é palestra, é consultoria, é workshop, é curso, é sim, aluguel de sala. Meu, tem 1 milhão de coisas, cara. Você sim, entendeu? E hoje, essa área, assim, né, meu, de TI, ela ajuda muito para isso, né, sim. cara? É, Ela ajuda demais. uma coisa que eu tô fazendo aqui na minha empresa, na minha consultoria de TI, a MartLab, eu tô pegando alguns funcionários que vão se tornar, que eu chamo de MartLab Insiders, né? Que vão se tornar porta-voz da empresa. Então, eu já tenho aqui enumerado algumas pessoas que vão tocar o podcast conversando com outras pessoas que é da própria consultoria, falando um pouquinho do dia a dia, como é o trabalho dentro da consultoria, o que, que ela faz, e aí pegar determinado assunto e aí colocar as pessoas para serem porta-voz da marca. E aí logo logo a gente já está produzindo esses episódios. Eu tenho uma facilidade, assim, para falar em público, porque, mano, isso é 40 anos de música de palco, né, Sim, cara? É workshop, é faculdade, palestrando, é dando aula, sim, muito workshop, muita palestra, muita coisa. Então, o barato do lance é você ser natural, né? sim. Não é você querer colocar o lance tipo, sabe, aquele lance quadradinho. Ah, Então, o que envolve é a naturalidade, né, cara? É você sim, chegar e bater o papo com o cara, bater o papo com o cliente, com o convidado, deixar ele à vontade para ele poder fluir, né, cara? Você vê os sim, podcasts que a gente faz aí, cara, a maioria é tudo divertido pra caramba, né, sim. velho? Mas é porque é E natural. É porque é natural. Quando é natural, é mais fácil de você chegar no público, né? Porque ninguém quer essa entrevista seca de pergunta e resposta, jornalzinho. Ninguém curte muito mais isso, né? Isso aí ficou para trás. E olha a quantidade de curso de oratória que cresceu devido a esse tipo de coisa da internet. Uma coisa que cresceu muito é o curso de oratória. Muita gente foi atrás do curso de oratória para fazer o destrave, para impor tudo coisa que você já sabia.
É exato o que você falou, é palco. Você já estava no palco, você já aprendeu isso naturalmente. Mas muita gente está indo atrás disso. Sobre como. Até mesmo para Instagram, né, cara? Para É, você se apresentar no Instagram, fazer as sim. lives. Eu vejo umas lives aí de vez em quando. Porra, meu, caralho, viu? Dá até um desânimo, cara, porque Ah, fica aquele negócio tão blindado, automático, sabe? Aquele lance seco. Então, sim, acho que, meu, antes da galera fazer uma live e fazer uma entrevista, ela tem que se desprender, né, cara? Tem que saber o que vai falar, o sim, que vai perguntar, saber sobre o assunto, entendeu? Por exemplo, eu pesquisei perguntas para te fazer sobre estúdio, sobre podcast. sim, Então, de repente, são perguntas, de repente, que eu também saberia conversar. Agora, não adianta nada eu pesquisar uma pergunta e eu não saber interagir com você em cima da pergunta que eu estou fazendo, né? sim. O que acontece muito também, né, bicho? Mas eu acho que esse estúdio aí, cara, galera, assim, para vocês que estão escutando aí, como eu te falei, o estúdio é do meu irmão, não é porque é o estúdio dele, porque eu já gravei em vários estúdios de podcast, e o estúdio dele é assim, é um estúdio simples e é um estúdio que dá muito resultado. Porque não adianta nada você ter um puto estúdio, cara, igual aquela vez que eu fui gravar com você, lembra? Era um estúdio meu, É, tal, mas não tinha sim, vida, né, cara? é, Sabe, muito trincado, muito, sabe? Então sim, esse estúdio aí é Fusca, mano. É sim, uma coisa que funciona em qualquer lugar, entendeu? Então sim, não adianta nada você só ter uma sala, ter um microfone, ter iluminação, se você não tem o piloto lá que sim. vai saber fazer a parada de uma forma bacana e entregar um resultado legal, né? É porque o que Então, acontece? O lance de ficar à vontade. Então, você viu, você já veio gravar aqui. Tem vezes que às vezes você coloca uma luz, porque você explica para a pessoa o lance de uma luz, às vezes mais forte, uma luz menos forte. Mas o em primeiro lugar é a pessoa também. Se a pessoa não entende e aquilo tá fazendo um mal para ela, que ela não tá gostando daquela luz na cara dela, não dá para você chegar e falar assim: "Ah, não, eu conheço de iluminação e vai ser assim, pronto". Porque vai sair uma bosta o resultado. Ela não tá nem não adianta, gostando né, de cara? ficar ali, e aquela posição ela não gostou. Então, assim, acho que o primordial, você tem que estar bem, você tem que estar confortável, as pessoas têm que estar, né? Tipo, por mais que a gente conheça, a ideia é que você fique confortável e solto para você falar, para você colocar suas ideias e fazer um bate-papo que depois vai virar um produto que vai representar você. No fundo, vai representar você aquilo. Eu acho que o Então, importante é assim, do mesmo jeito que eu tenho um estúdio aqui, e quando o aluno chega aqui, eu deixo ele super à vontade, velho. Cara, você quer ir lá abrir a geladeira, você abre. Você quer fazer, esquentar a tua comida, você esquenta. Quer pegar o teu material, você pega. Ah, que dia que você quer fazer aula? Esse dia é bom para você. Então, o aluno chega aqui, cara, ele se sente à vontade. Ele não faz um curso só, ele faz um curso, ele faz dois. Ah, não tenho nada para fazer, tô indo para aí. Então, sim. cara, isso é legal, entendeu? Agora, por exemplo, como eu já fui gravar com você em estúdio de podcast, eu me senti meio, sabe? É, Tipo, aí, tipo, dono de estúdio que, meu, não põe a mão naquilo, o microfone tem que ficar assim, olha, você não pode se mexer, velho, você não deixa o cara à vontade. Então, o lance que eu acho legal aí no estúdio é assim, é que a galera entra aí, independente de ser um espaço que não é grande ou um espaço pequeno, mas você fica à vontade, velho, você fica tranquilo, entendeu? Você desenvolve, sabe? Tem um astral legal, isso é importante. Não sim, adianta nada você ter um espaço gigantesco se você não sabe entregar um bom material e um bom clima para a galera gravar, entendeu? Então, isso para mim é o mais importante, cara, que é o que rola aí, entendeu? É o astral de estar aí, parece que você está na sala da tua casa, mano. essa E é a isso é ideia. legal, entendeu? Essa é a Agora ideia. me fala uma coisa, então seus planos futuros, eu sei que você está em vista de mudar de sala, né? Uhum, Você vai pegar um espaço maior, exato. né? E aí esse espaço maior, você quer aumentar a tua sala ou você quer manter a sala e ter um outro espaço para alguma outra coisa? Então, o que a gente vem estudando é no sentido de que fique mais confortável para a pessoa. Então, por exemplo, quando você trouxe algumas pessoas, eu vi que algumas pessoas queriam fazer uma maquiagem, né? Um básico ali. A pessoa vem corrida da rua, então ela chega, toma um café, toma uma água, relaxa, sai do trânsito, senta aqui.
e aí ela quer se preparar, né? Ou uma maquiagem. No caso, às vezes o apresentador vai gravar 2 episódios, aí então ele quer trocar de roupa, né? Para poder gravar o primeiro e o segundo. Então a ideia é a gente investir em um camarim. Legal. Um camarim mesmo que num espaço mínimo, né? Mas que a pessoa fique confortável e consiga pendurar. Tem uma arara, tenha uma cadeira com espelho, iluminação, né? O básico ali para poder fazer a maquiagem, ou talvez até trazer uma profissional para poder fazer a maquiagem nela. E que Ou tenha. até mesmo espaço para a galera assistir, né? Se tiver com um Isso. convidado, estiver É, junto com alguém. exatamente. Então, assim, o camarim e um espaço para poder assistir, eu acho que vai ser o que é o a mais desse espaço. Porque aqui seria o espaço mínimo, né? Para poder é, conversar. A gente vê 4 pessoas, né? No máximo aqui 4 pessoas. Ter a televisão, porque a televisão é, dá o nosso suporte para que a gente possa fazer uma reunião online que nem essa. Então, pô, eu quero fazer um podcast, mas o meu convidado vai estar remoto. Então, a gente tem aqui toda a estrutura para poder fazer isso. A estrutura também para poder fazer a live, o ao vivo. E no novo estúdio seria o camarim e esse espaço que é para trazer, sei lá, umas 3, 4 pessoas para poder assistir, né? Legal, E aí poder acompanhar a gravação. Acho que seria isso. legal. E qual que é a rede social do estúdio? A arroba m.4.studio no Instagram. Hoje a gente está Ah, trabalhando com o Instagram, né? Então é lá que a gente publica as gravações, né? A gente faz alguns posts e para entrar em contato é pelo WhatsApp ou pelo direct do Instagram também. E o WhatsApp, depois a gente coloca aí no vídeo, mas é legal, 11 9 70 65 27 10. legal. E me fala uma coisa, qual dica que você dá para a gente encerrar para a galera que quer montar, que está pensando, ou que pensou e deu errado, e sei lá, qual que é a dica que você dá pro cara? Existem muitas pessoas que eu vejo que todo mundo tem conteúdo, todo mundo é criativo. Pra mim, não tem essa. Todo mundo, ainda mais com essa onda da internet. Se você tem alguma coisa que você, um assunto que você domine ou que você gosta muito, é pesquisador e quer, compartilhe esse assunto, compartilhe esse conhecimento que você tem com os outros. Lógico, aqui é uma forma de compartilhar, o podcast. Porque o podcast ele lembra muito aquele bate-papo que você faz no restaurante, no café, no bar ou em algum lugar, no trabalho. Então traga uma pessoa que às vezes ou se interessa pelo seu assunto ou que também conhece do seu assunto, mas de uma outra vertente, e vem bater um papo e grava o conteúdo. Grava o conteúdo, a gente vai dar o maior suporte que a gente puder para vocês e o aconchego, o carinho aqui do estúdio. Você vai ter uma produção e os cortes, né, de acordo com os serviços que nós vamos te oferecer. Mas vem, tipo, faz um teste, faça, grave, analise, que você vai ver, você não vai se arrepender. Você vai entrar nesse lance de gerar conteúdo e com certeza vai criar seu canal e vai gravar vários episódios. É isso aí. Galera, ó, esse foi mais uma entrevista do Caracterizados. Hoje com esse cara aqui, que é meu irmão, meu filho, meu amigo, e é o cara que eu amo muito, entendeu? Então, um cara super competente, um cara que eu tenho muito orgulho, que eu amo demais. Vi- Entendeu, cara? Então, ó, vê lá, Estúdio M4, vocês vão se surpreender com a qualidade e o que ele está entregando. Beleza, maninho? Beleza, meu velho. Show de bola. Obrigado aí. Te amo muito e tamo junto. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Caracterizar.